Estamos começando o primeiro episódio de uma série de podcasts, né? Vai ter nome? Vai, mas a gente não sabe. Não tem ainda. nome, mas tem tema, né? Que Tem é tema. sobre virtudes. E esse primeiro, a gente não sabe, vai ser mais ou menos uns 12 ou 13 episódios, né? Uhum. E esse primeiro episódio é para tratar sobre o conceito e a importância das virtudes. E a primeira pergunta, obviamente, é: o que é ou o que são as virtudes? Eu vou começar falando sobre como eu me encontrei com esse tema, né? Antigamente eu não conhecia esse tema, não sabia conceito e era vago, como todo mundo fala, ser uma boa pessoa e tudo, mas... O nome virtude, a gente já pensa logo que é alguma coisa boa, né? É uma coisa boa, remete né? a algo bom, então... Remete a algo bom. Então eu falava assim, deve ser uma coisa boa. Mas eu não sabia o conceito, não sabia do que se tratava. E o meu primeiro contato foi pesquisando sobre educação no final de 2017. Quando nós começamos a nos preocupar com a educação dos nossos filhos, o que a gente ia passar para eles. O primeiro contato, de fato, foi através de uma indicação de livro que eu tive, que nós tivemos e nós adquirimos ele em 2018, né, Abraão? Que Sim. foi o livro do William Bennett, que trata sobre as virtudes, o livro das virtudes. Nós compramos da editora Nova Fronteira, então são 2 livros que tratam de virtudes. E de lá a gente já foi lendo para os meninos. E no decorrer dessa leitura que nós fizemos, nós fomos percebendo que eles tratavam de exemplos, né? De situações em que as pessoas, de alguma forma, em situações ruins, de perda, de dor, de felicidade, elas tinham atitudes boas, né? Atitudes agradáveis e ensinavam alguma coisa. Os meninos tinham, em média, o Abe tinha 3 ou 4 anos, a Marissa tinha 2, não entendiam muito, mas eles ficavam ouvindo, eles foram crescendo, lendo em voz alta esses livros. E agora a gente foi procurar para compreender mesmo as virtudes, o que são, porque de forma prática nós vimos que estudar as virtudes, ler as virtudes para as crianças, causou em nós a demanda de nós procurarmos saber o que era aquilo, porque era bom, é uma coisa agradável, a gente vê que é bom. Pois é, então, pegando esse gancho aí e também insistindo na primeira pergunta, o que são essas virtudes, assim, de forma mais teórica, já que o ouvinte vai aprender talvez de uma outra forma mais prática, né? Sim, eu peguei Existem muitos livros que falam sobre esse tema. Eu peguei alguns conceitos. Como eu sou uma estudante também do tema, eu peguei uns conceitos na internet, peguei de alguns livros. Esse é um tema tratado pelos estudiosos religiosos, né? Então, a fonte que você vai encontrar são fontes cristãs, que vão tratar desse tema, especificamente a literatura católica. Eu procurei no site da Canção Nova, onde tinha alguns conceitos, e um deles é esse. O que são virtudes? A virtude, ela vem do latim virtus, que significa o quê? Um conjunto de qualidades do homem. Se você tem alguma resistência a questões religiosas, você pode se abster disso para entender, porque vai tratar de qualidades do homem. Sim. Entendeu? Então, assim, todo acervo literário disponível, ele é religioso. Pelo menos os que a gente tem acesso, né? Os que a gente tem acesso. Pode ser que tenha sido estudado de um outro ponto eles de foram. vista. Inclusive, existem virtudes que são colocadas com outros nomes hoje em dia, entendeu? Que trabalha muito naquela questão do autoconhecimento. Pois é, dar nome aos bois é uma questão didática, né? Didática. Mas o princípio você vai encontrar em outra literatura, talvez até que você tenha acesso aí. Mas a abordagem teórica que a gente vai fazer vai ser com base nessa bibliografia, né? Exatamente. Então, assim, o que são as virtudes? Virtudes vêm da palavra latim virtus, que significa um conjunto de qualidades do homem. Nesse princípio que nós estudamos, ele é baseado no seguinte: o homem nasceu para fazer o bem, né? Quando Adão estava lá no paraíso, antes da queda, ele nasceu para fazer o bem. Então, a gente nasceu para cultivar e praticar as virtudes.
aconteceu a queda, que foi o pecado original, e a partir desse pecado original, nós fomos afastados dessa prática, né? E aí veio as consequências desse pecado. Mas no início, nós fomos feitos para praticar as virtudes. E tu tem aí algum conceito tirado de algum livro, alguma definição bem precisa de algum desses autores, o que seriam as virtudes? Esse dado que eu vou dar aqui, eu peguei no site da Canção Nova, no site da Canção Nova não, do Cleófas, e ele diz assim, uma definição, o que seria a virtude? Seria como um hábito ou qualidade permanente da alma que lhe dá inclinação, felicidade, prontidão para conhecer e praticar o bem e evitar o mal. Lá no site diz assim, a descrição, por exemplo, se você tem o hábito de dizer sempre a verdade, possui a virtude da veracidade ou sinceridade. Se tem o hábito de ser rigorosamente honesto com os direitos dos outros, você possui a virtude da justiça, que seria uma das virtudes cardeais. No Catecismo da Igreja Católica também tem uma definição que é muito importante, porque de forma prática, a virtude é isso. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, persegue-o e escolhe-o na prática, porque assim, não é como se essa pessoa fosse uma pessoa iluminada, não, ela entende a virtude, compreende e faz aquilo. Ou seja, tem um esforço que é necessário nessa direção, né? Sim, tem um esforço que é necessário nessa direção. Pode ser então que algumas qualidades dessas a gente tenha que desenvolver de forma consciente. Sim, porque assim, E aí eu quero entrar aqui numa outra questão, já que a gente sabe que virtudes são qualidades e que elas podem ser desenvolvidas, né? Onde se aprende os valores da virtude? Onde se adquire? Por exemplo, aqui, um adulto, e esse, é claro, considerando que ele não teve isso estimulado ou desenvolvido, pelo menos não de forma consciente, vai ter que buscar esse conhecimento de forma, acredito, mais teórica, né? E aí vai incorporando a sua vida. E uma criança, eu acredito que ela aprenda isso de forma mais prática, mais empírica, e geralmente também no seio familiar, né? Vendo ali como exemplo os pais, porque a criança, a gente sabe que é uma máquina de copiar. Sim. Então não adianta tu tentar ensinar a virtude de forma teórica e na prática tu não vai mostrar, por exemplo, para os filhos a atitude que tem a ver com a virtude, né? Sim, sim. Eu vou só abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa bem importante. Como eu já falei, a literatura que eu uso para esse estudo, ela é uma literatura religiosa. Então, existem as 3 virtudes mais altas, que são as virtudes divinas da fé, da esperança e da caridade. Essas virtudes, você recebe elas no batismo, né? No batismo que você faz. Tem os 2 batismos que são usados. Tem o batismo católico, que é o batismo de um jeito, e tem o batismo protestante, né? Mas isso é uma questão teológica, mas lá, se você for procurar estudar, você vai entender. Então, essas 3 virtudes, elas são recebidas no batismo. Entendeu? Então, até aquela criancinha que foi batizada, ela já recebe essas 3 virtudes. E tem as virtudes cardeais, que são essas virtudes cardeais. O significado de cardeal vem de gozo ou dobradiça, assim dando a entender que são as virtudes principais, das quais derivam tantas outras. As virtudes cardeais são o número de 4, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Isso, como eu já falei, a literatura que eu tenho acesso dá essas quatro virtudes. E São Tomás de Aquino, ele fala exatamente sobre, ele dá até uma ordem dentre essas 4 virtudes cardeais. Porque tem outras virtudes, por exemplo, no livro do William Bennett, que ele trata, foi quando eu conheci as virtudes, ele trabalha a virtude da disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade e fé. Ou seja, ele faz tipo uma mistura aqui, não tem uma divisão. E um detalhe aqui são historinhas mostrando
de forma, né, mais prática como funcionam Sim. as virtudes ali entre as pessoas. Foi nas por isso histórias. que para mim foi quando eu fui dada a virtude. Esse livro do William Bennett, ele fez um compilado, e o mais interessante é as fábulas, os contos, as histórias. Existem histórias reais, por exemplo, existem histórias da Bíblia, e essas histórias, elas não são somente da civilização ocidental. Nós já lemos livros aqui, por exemplo, de contos russos, contos nórdicos, contos, entendeu? Sim. Mas todos eles trazem a virtude. Então, assim, não é uma coisa só retirada da cultura cristã. De tudo que do mundo todo, tanto oriental quanto ocidental, eles tiraram os bons exemplos. Desse livro do William, ele fala exatamente isso. A parte dele que... A formação mesmo... A formação de todos esses contos, fábulas, teve um objetivo, que é auxiliar na eterna tarefa da formação moral. Então, assim, é diversificado. Ou seja, ele quis mostrar que a virtude, ela está em todos os lugares, de alguma forma. Entendeu? E além desse livro que trata da virtude do ponto de vista das historinhas de contos e fábulas, tem algum outro livro que pode ser indicado? Porque, por exemplo, é muito legal a gente ler essas historinhas para os filhos, para crianças, e ali Sim. aprendendo também junto com eles. Mas para quem quer fazer um estudo mais teórico, mais adulto, digamos assim, teria alguma outra bibliografia para indicar? Tem. O Francisco Fausto, ele trabalha com as virtudes, desenvolvendo. E ele tem alguns livros, e inclusive tem disponível em PDF gratuitamente na internet, que tratam de algumas virtudes específicas. E o melhor, ele trabalha diretamente com a educação dos filhos, né? Um trecho do livro dele, que é de virtudes e filhos, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim: as virtudes dos pais são um modelo fundamental para os filhos. Os pais precisam irradiar com alegria e calor a vivência cristã. Assim, os filhos se sentem contagiados. Esses deverão aprender a viver virtudes humanas e cristãs praticadas pelos pais de forma insubstituível no próprio lar, que é honestidade, solidariedade, respeito, sinceridade, lealdade, fortaleza, laboriosidade, que era o caso do trabalho, constância, fidelidade, prudência, justiça, temperança, castidade, desprendimento, sobriedade, humildade, entre outras. Então, assim, o Francisco Fausto, ele trabalha esse tema de forma prática, porque no caso, quando a gente vê as virtudes teologais, as virtudes cardeais, a gente não sabe muito bem como fazer. Então, é como se elas fossem destrinchadas fossem minuciosamente descritas dentro dessas outras virtudes pequenas, entendeu? E agora, o que seria o oposto das virtudes, então? Nós fomos criados para fazer o bem. Então, nós somos criados para praticar virtudes. Porque a Bíblia diz o quê? Faça ao homem a nossa imagem e semelhança. Então, se nós éramos a imagem e semelhança de Deus, logo Adão e Eva, eles eram perfeitos. Então, se eles eram perfeitos, eles eram virtuosos. Entendeu? Com a queda, essa estrutura mudou. Era como se o pecado tivesse apagado tudo que a gente de bom que a gente poderia ser. E, de fato, quando você encontra a questão das virtudes, você que ainda sobrou alguma coisa. Porque imagina, se essa queda tivesse sido responsável pela nossa destruição mesmo, a gente não teria nem chance de reconciliação, entendeu? Ou seja, existe a capacidade, a potencialidade de desenvolver, mas precisa ser desenvolvido, né? Precisa ser desenvolvido e alguém precisa ensinar, né? Uma coisa que eu queria voltar a abordar sobre isso é que as virtudes hoje, se você for perguntar para alguns pais de crianças que são pessoas que gostam de educação, elas não vão saber, né? Se elas não sabem as virtudes, logo elas vão saber o oposto da virtude, que são os vícios, entendeu? Uhum. Porque, assim, se tem as virtudes, depois da queda vieram os vícios. Então, dá a virtude da honestidade, a desonestidade. Tem gente que é desonesto, que é viciado em mentir.
a virtude, vamos falar, a virtude da justiça. Tem gente que é injusto. Mas eu não estou falando no sentido injusto de ser um juiz injusto. A pessoa é injusta com a realidade dela. Se a pessoa não tem o conhecimento do que é virtude e não estuda sobre a virtude, ela não vai saber que ela tem vícios. E só mesmo a misericórdia de Deus para a nossa vida. Se você não souber. Então, o oposto das virtudes são os vícios, né? Sim, o oposto das virtudes são os vícios. E não desenvolver uma virtude, ou pelo menos não trabalhá-las, pelo menos de forma consciente, ou seja, não desenvolver a virtude de forma consciente e constante, seria dar lugar a vícios. Sim. E talvez o tratamento de alguns vícios tenha a ver com a ausência do conhecimento da virtude. Porque assim... Ou mesmo da prática dela, né? Porque às vezes a gente sabe que tem que ter uma atitude determinada e a gente acaba tomando o oposto disso. O oposto, mas é como eu falei. Quando, hoje em dia, as pessoas falam muito sobre a questão de autoconhecimento, autocuidado, tudo alto. Por quê? Querendo ou não, é como se fosse uma pontinha daquilo que seria o estudo das virtudes, porque você vai ver o que você é, na verdade, entendeu? E aí entra uma outra questão. Você acha que uma pessoa que tem essas virtudes bem desenvolvidas tem alguma qualidade notável ou é uma diferença interna? O que quero dizer faz bem para mim, não necessariamente isso vai impactar outras pessoas que me cercam? Não, pelo contrário. Aqui, Francisco Fausto, ele fala exatamente isso. Olha, não é possível viver fazendo de conta que, na realidade, a nossa influência, eu vou trazer para uma questão de família, a nossa influência sobre os filhos e, em geral, sobre os que convivem conosco é pequena. E que tem pouco peso. Não é verdade. Nenhuma atitude nossa é neutra. Sempre faz bem ou faz mal, mesmo quando nada fazemos, porque quase sempre as nossas omissões são a ausência de um bem necessário que deveríamos ter feito ao outro. Então, é muito o que Francisco está dizendo para os pais. Vamos nos ater à questão dos pais e filhos. Tudo que você faz, bem ou mal, reflete nos seus filhos. Independente deles estarem perto do lugar que você faz o mal ou não, eles vão ter reflexos. Por quê? Porque quem pratica o mal sou eu e você, o pai e a mãe, né? Então, assim, o reflexo vai estar lá. Por quê? Porque nós não conseguimos controlar. Somos nós. Ou seja, se você é uma pessoa virtuosa, você vai ser virtuoso aqui, ali, em qualquer lugar. Se você for uma pessoa com vícios, você vai ser uma pessoa viciada aqui. Não tem como separar. E Francisco fala exatamente disso. Nem se você for neutra, assim, fica calado. Sou um pau aqui, não faço nada. Essa sua neutralidade faz com que você seja omisso em fazer o bem. Entendeu? Porque se você não pratica a virtude, você está deixando de fazer o bem. Então, esse foi o primeiro episódio, falando sobre o conceito de virtudes, né? Despertar o interesse dos ouvintes a conhecer mais, estudar mais. E na sequência dos outros episódios, a gente vai abordar especificamente alguns, né? Inclusive no contexto familiar. O porquê é importante é o seguinte: nós temos muita dificuldade em compreender a realidade, isso é um fato. A Bíblia ela é clara quando ela fala, e a própria realidade. As obras, elas são acima das palavras. Por quê? Porque se eu falo uma coisa para você, falei, mas eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. Se eu não fizer, essa palavra tem serventia? É como no contrato, eu te dou minha palavra que vou pagar-te daqui 10 dias. Se eu não pagar você daqui 10 dias, a minha palavra ela vai ter algum valor? Não, exatamente. Então, as obras, elas são acima das palavras. Tem um texto bíblico que fala: brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Né? A luz, ela entra pelos olhos. O que os olhos enxergam em plena claridade fala por si. Não precisa de palavras, nem muito menos de palavreado para se explicar. Ou seja, não adianta nada você explicar, e principalmente para os filhos. Você pode falar, menino, seja obediente, Se você não for obediente, eles não vão ser. Por quê? Porque as obras têm maior valor do que a palavra, entendeu?
E é tão que uma palavra só é valorizada quando aquela pessoa cumpre o que falou, ou seja, quando ela pratica aquilo que ela falou, entendeu? Então, se a gente usar a lógica, a gente vai entender que as virtudes, elas são as a principal arma que um pai tem para educar o filho, que uma mãe tem para educar o filho. Porque os filhos, eles espelham. É tão que uma coisa interessante acontece, que a gente já ouviu falar bastante. Nossa, minha filha está igual a mim. Nossa, meu filho está igual a mim. Entendeu? Por quê? Porque no filho espelham. O filho da gente não vai ser aquilo que a gente deseja que eles sejam. Ele vai ser aquilo que eles veem. Por quê? Porque eles não têm horizonte formado. Entendeu? A única pessoa que está lá para mostrar como é que a vida é você. Desde pequenininhos, então eles vão ter atitudes como a sua. É por isso que ensinar a virtude para os filhos faz sentido como um complemento, mas o principal é o pai e a mãe aprender a virtude para praticar a virtude, porque ele vai ver na prática e vai copiar. Então, uma vez que a gente já entendeu o que são as virtudes, o que é o oposto da virtude, como se aprende, como se adquire essas virtudes e como elas são passadas, a gente já viu que elas são importantes, qualidades do ser humano, né? Então, agora nós vamos também continuar nos próximos episódios abordando algumas virtudes mais específicas em determinado contexto, que seria... A gente vai usar o livro do George Chevrolet, que trata das pequenas virtudes do lar. Então, assim, como a gente já falou, as virtudes, elas podem ser ensinadas, mas é melhor que elas sejam vivenciadas. Então, a gente vai trabalhar todos esses pontos que uma mãe pode trabalhar dentro do lar. E o melhor contexto, acredito que para aprender essas virtudes, sejam dentro do contexto familiar, né? Sim, dentro do contexto familiar. E esse livro, ele aborda justamente essa questão. Então, se você quiser acompanhar a série de podcasts, se inscreva no canal. E se gostou do conteúdo, compartilhe com alguém. Deixa um like. E nós vamos deixar também o link de alguns conteúdos que foram citados aqui na descrição.